Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui para, juntos de você, aí no seu lar, louvarmos e bendizermos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração, de adoração com nosso irmão Kleber. Senhor, te agradecemos, te engrandecemos nesta manhã, por tudo que Tu és, por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade de poder desfrutar da Tua misericórdia, que já se renovou e repousa sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigado pelo privilégio de poder te chamar de Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por pertencer ao Teu povo, estarmos reunidos como irmãos aqui em culto, na Tua presença. Senhor, te louvo, porque mais uma vez Tu estás atuante dentro de nós e Tua presença certifica de que tudo será feito com organização, paz na Tua presença. Fica conosco, nossa oração em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. E também nos ensina que a maneira que temos de demonstrar o nosso amor ao Senhor é procurar viver na Sua palavra, nos seus ensinamentos. Por isso, nesta manhã, nós vamos declarar num louvor o nosso amor a Deus, mas que esse louvor também nos inspire a viver e declarar esse amor na nossa vida, no nosso dia a dia. Louvemos a Deus. Tu sabes, te amo, Tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já quis. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra Ti, eu me consagro a Ti. Majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre louvores a Ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a Ti. Tu sabes, te amo, Tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já quis. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra Ti, eu me consagro a Ti. Majestoso Rei, majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a Ti. Cristo é meu Senhor e Salvador, Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a Ti. E pra sempre, sempre darei louvores a Ti. E pra sempre, sempre darei louvores a Ti. O nosso Deus, Ele é grandioso. O nosso Deus, Ele é maravilhoso.
O nosso Deus cuida de nós a cada dia, a cada instante, nos mínimos detalhes. Vamos cantar isto nessa manhã, a grandiosidade do nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Soberano nome ao céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Antes da próxima canção, nós gostaríamos de fazer uma oração juntamente com você. Pai, nós oramos neste momento
agradecendo porque o Senhor é um Deus que peleja por nós, agradecendo porque Tu és um Deus presente, agradecendo, Senhor, porque Tu falaste para nós que no mundo nós estaríamos sujeitos a aflições, mas ao mesmo tempo o Senhor falou para nós para que tivéssemos bom ânimo. Nós oramos, Senhor, neste momento por uma renovação de fé em nossas vidas. Nós oramos neste momento para que esse ânimo, Pai, seja redobrado em nossas vidas, para que possamos passar este momento difícil, Senhor, e passar com fé, passar rompendo em fé, passar crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, nós pedimos, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo
esta última canção nos convida para adorarmos a Deus. É uma canção de alegria. Então eu convido você aí no seu lar a louvar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu vigor, porque para isso nós fomos novamente gerados, para adorar ao Senhor. Então adore ao Senhor com alegria. Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos orar neste momento? Senhor, nós agradecemos o privilégio de poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar conforme as nossas necessidades, usando o Teu servo conforme o Teu querer, Pai. E já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Reverendo Leonardo, com a palavra. Nós estamos aqui mais uma vez para dividir com os irmãos um pouco da palavra do Senhor, do que o Senhor tem falado para o nosso coração, e espero que fale o seu coração também. E o texto que a gente vai dividir está em Gênesis 28, de 10 a 21. Nós vamos ouvir a leitura dele, seguido de João 1:51. De novo, Gênesis 28, de 10 a 21, e João 1:51. Ouçamos a leitura. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores,
e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Semanas atrás, irmãos, a gente falou sobre os votos de Jacó. Não sei se você lembra que eu abri o mês de maio falando sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre um texto que ele é muito interessante, mesmo eu não tenha me lembrado se eu já preguei nele antes. Acho que não. Que é sobre a escada de Jacó, a visão da escada de Jacó. Jacó, como vocês conhecem a história dele, recebeu esse nome que tem a ver com enganador desde bebê. Ele nasceu, aí a tradição vai dizer, a palavra vai dizer que ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. A gente não tem como averiguar as intenções de um bebê, né? Que segura o calcanhar do irmão para nascer junto com o irmão. A gente não tem como averiguar isso. A gente acredita porque a palavra nos diz, isso nos basta. Mas, no mínimo, uma maldade com a criança chamar uma criança de enganador. Um bebê de enganador. E ele receber esse nome. E interessante que Jacó, ele se encarregou de confirmar isso. Ele enganou o pai, enganou o irmão. Entenda que quando ele engana Esaú para pegar a primogenitura, ele engana uma bênção que é uma bênção espiritual, mas é também uma bênção financeira. Porque significaria que ele passa a herdar os direitos do clã, passa a herdar, a ser o líder da família e herdar as finanças da família. Então, o irmão faz uma promessa para si mesmo. O irmão espera o pai se aproximar da velhice, morrer, mas o irmão, o Esaú, faz uma promessa de matá-lo, por ele ter enganado o irmão. E aquilo ali foi um plano, vocês lembram bem, foi um plano onde a mãe combina com Jacó e ele se faz passar por Esaú e ele recebe a bênção no lugar de Esaú. Bem, essa mesma mãe que se encarregou de bolar um plano é a mesma mãe que se encarrega de fazer um plano de fuga para ele. Quando ela percebe que Esaú vai matá-lo, eles organizam um plano de fuga. Ele vai parar lá nas terras de Labão, que é tio dele, né? E Jacó vai para lá. Nesse caminho, nesse percurso que Jacó faz de fuga, ele vai parar em Betel, e a gente conhece já a história que levou a Betel, e a gente teve a oportunidade de pregar sobre Betel. Só que a gente precisa lembrar que ele foi empurrado por alguns problemas. Ele não foi para Betel porque simplesmente era caminho, ele foi empurrado para Betel por alguns problemas. Às vezes, irmãos, nós somos levados de um ponto para outro da nossa vida, nós somos trazidos e arrastados de um lugar para outro, e nós não somos necessariamente empurrados para um precipício. Às vezes, a gente é empurrado para um lugar de encontro com Deus, para um ponto importante de encontro com Deus. Às vezes, a gente é empurrado para algum lugar importante na nossa vida pelas mãos dos problemas. E às vezes, essa mão que nos conduz para pontos importantes da nossa vida é justamente a mão de Deus. Preponderantemente, decididamente a mão de Deus.
Então, se você foi tirado de algum lugar e está sendo colocado em outro, se a sua vida sofreu alguma modificação e hoje você vive um estranhamento em relação a Deus, eu quero te dizer que às vezes nós somos levados de um ponto para outro pelos problemas. E sem dúvida a mão dos problemas é a mão do Senhor. Outra coisa, ele está cansado, esgotado, deita num canto e ele sonha, Deus fala com ele. Às vezes a gente não imagina que os momentos mais cansativos da nossa vida, os momentos mais difíceis da nossa vida, onde a gente já está esgotado, a gente não imagina que há espaço para Deus falar com a gente em dias assim. Se você vive isso, eu quero dizer para você que esse tempo de cansaço, tempo de esgotamento, é tempo de você prestar atenção, porque Deus pode estar querendo falar com você. Volto a dizer, Deus fala com a gente em pontos extremos da nossa vida. E Deus fala com Jacó lá no centro do seu cansaço. Não se desespere. Deus pode estar falando com você. E ele sonha com uma escada, que o topo tocava os céus e os anjos desciam, os anjos subiam e desciam. É essa a imagem do texto. Os anjos subiam e desciam. E o Senhor estava lá em cima e dizia para Jacó, na visão dele, eu sou o Senhor. Irmãos, o grande milagre desse encontro, o grande milagre não é a visão, o grande milagre não é a escada, o grande milagre está exatamente no verso 13. Perto dele estava o Senhor, ele disse, eu sou o Senhor. Sabe, a gente precisa acreditar que Deus, ao falar com Jacó, fala com cada um de nós. Ele diz para Jacó, eu não te perdi de vista. Ele diz para Jacó, eu sou o Senhor, eu não perdi a mão na história. Então é importante a gente acreditar nisso, que o mais importante naquela visão, o mais relevante naquela visão, não é a visão em si. O mais relevante naquela visão é o recado que a visão traz. E o recado que a visão traz disse, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor. Esse recado é para mim e é para você também. Deus faz promessas nesse encontro para Jacó. E diz assim, verso 15, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde fores, e te farei a tornar a essa terra, e não te deixarei. Deus fala para ele isso claramente na visão. Nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo de dificuldade, é um tempo da gente acreditar e a gente repetir para si essa fala do Senhor. Eis que eu estou contigo, eu te guardarei por onde fores, eu te trarei de volta a essa terra e eu não te deixarei. A gente precisa acreditar nisso. E como é que Jacó, quando acorda dessa visão, reage? Gente, é no mínimo estranho como Jacó reage. Jacó diz assim, olha o verso 16, o Senhor está nesse lugar, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, o Senhor está nesse lugar e esse lugar, que terrível é esse lugar. Gente, Jacó demonstra um pavor, um apavoramento e diz assim, esse lugar é a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Irmãos, me diz uma coisa, se você voltar no capítulo, no verso 15, vai estar dizendo assim, essa terra que estás deitado eu te darei. Então, qual é o momento que escapou dos meus olhos, talvez não tenha escapado do seu, qual é o momento que Deus diz que aquela terra era a casa do Senhor? O texto diz até que o Senhor estava no alto da escada. Isso tudo são coisas que Jacó entendeu, e cá para nós, Jacó entendeu tudo errado. Ele sentiu medo de Deus, disse que o lugar era terrível, entendeu tudo errado o recado de Deus. Eu não sei se você ouviu alguma pregação dizendo isso, mas eu quero dizer para você que eu boto os olhos nesse texto e entendo que Jacó, e percebo que Jacó entendeu tudo errado.
E mais, talvez a gente esteja vivendo situações hoje que a gente tem a interpretação que são situações terríveis. São situações que vieram para acabar com a gente. E a gente está aí como Jacó, dizendo que essa situação é uma situação terrível. E o recado do Senhor não é esse. O recado do Senhor é: Jacó, eu estou contigo e eu vou contigo para onde fores. Nunca aquela terra foi o lugar que o Senhor morava. Nunca. Sempre o lugar onde o Senhor morava. Se o texto diz que o Senhor estava com ele, e o texto também diz que a terra que ele estava era a terra de Jacó, então, em outras palavras, irmãos, aquele chão nunca abrigou a casa de Deus. Aquele chão que Jacó estava deitado nunca abrigou a casa de Deus, porque a casa de Deus sempre foi o próprio Jacó. A casa de Deus sempre foi o coração de Jacó. A gente, quando li o Salmo 139, a gente imagina assim: aonde posso fugir do teu espírito? Se eu subo aos céus, tu estás. Se eu desço à moção dos mortos, tu estás. Se eu tomo a asa da alva, tu estás. Se as trevas tentam me envolver, a tua luz dissipa as trevas. Na verdade, ele não está dizendo que Deus está habitando esses lugares. Ele está dizendo, o salmista: para onde eu for, tu estás. Porque, na verdade, o Senhor sempre foi comigo, porque o Senhor sempre esteve dentro de mim. Esse papo aí é justamente o papo essa conversa que ele tem com a samaritana. A casa para adoração, o lugar da adoração é o coração. Por isso que o lugar da adoração não é um lugar físico. O lugar da adoração o estado da adoração é o coração. A casa de Deus, irmãos, era o coração de Jacó. Então isso não tem nada a ver com lugar, isso não tem nada a ver com tempo, isso não tem nada a ver com as circunstâncias. Se você se perguntar: Senhor, aonde você está no meio de tudo isso que nós estamos vivendo? Aonde você está no meio de tudo isso que a minha família está vivendo? Dentro de você. O Senhor sempre esteve dentro de você. Eu acho que é um tempo que a gente está vivendo para procurar isso, para reconhecer isso e vencer os nossos temores, porque o Senhor está dentro de nós. A casa do Senhor somos nós. Esse templo que somos nós se constrói pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então a gente que está tentando e vive preocupado com os materiais que só servem para esse mundo, a gente que está tão agarrado na matéria e naquilo que só serve para edificar as casas desse mundo, eu quero dizer para você com todo o coração: a gente deve se preocupar, sim, com aquilo que habita o nosso coração, que sempre foi o Senhor. O Senhor nunca nos deixou. E Jacó, não sei se agora vem a parte mais interessante do texto. Jacó faz uma oração. Às vezes eu acho que tem algumas orações que não deviam ser feitas. Essa oração de Jacó é para mim um absurdo. Preste atenção no que você vai ler. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der roupa e pão, se o Senhor me trouxer de volta, então tu serás o meu Deus. Ele não entendeu nada. Jacó não entendeu nada. A promessa do Senhor foi totalmente outra. Se a gente voltar no texto, ele diz exatamente, eu sou contigo, eu estou contigo, eu serei contigo. O texto fala: eu estou contigo, eu te guardarei por onde tu fores, eu farei tornar essa terra e eu não te deixarei. Aí depois dele ter essa visão, depois dele ter esse encontro com Deus, ele vai e fala: se o Senhor for comigo, se o Senhor... Entendeu? Quase que ele dá a impressão assim: vem cá, qual é o seu problema? Qual é a parte que você não está entendendo? Qual é a parte que você não entendeu da conversa? Irmãos, Jacó deve ter pensado, ou que ele entendeu tudo errado, só dá para aceitar isso, ou que Deus estava mentindo. Eu quero te perguntar,
Será que você entendeu tudo errado? Ou será que Deus está mentindo? Quando o Senhor diz que vai com você, quando o Senhor diz que vai estar nesse tempo com você, quando o Senhor diz que não vai largar você nesse tempo, é o Senhor que está dizendo, o Senhor está dentro de você e Ele está te confrontando e te dizendo, eu vou estar com você. Esse tempo é um tempo da gente acreditar nisso. E eu acho que a oração ela ainda piora. A oração de Jacó consegue ser pior quando ele diz assim, e se tudo isso acontecer, eu te darei meu dízimo. Irmãos, aí ele mandou muito mal. Nossa relação com Deus não se firma nas coisas que a gente dá, e sim nas coisas que o Senhor nos presenteia, nas coisas que o Senhor nos dá, nas coisas que o Senhor nos oferece. Entenderam? A nossa relação nunca foi da gente dar coisas para o Senhor. Nós não temos que dar nada para o Senhor para receber nada. Eu falo isso toda a marcha das ofertas. Eu quero dizer para você que tudo, nós expressamos o nosso coração em resposta daquilo que recebemos, pelo prazer, pela fidelidade e pela gratidão. Tem gente que Deus tem guardado, tem gente que Deus tem caminhado, tem gente que Deus tem levado pela mão, tem gente que tem visto a presença de Deus e assim mesmo não é dizimista. É com você que eu estou falando. E assim mesmo não é dizimista. Mas eu também quero te deixar tranquilo. Se você der o dízimo, não vai acontecer coisas boas porque você deu o dízimo. Entende isso? Na verdade, nós não damos para receber. Porque nós recebemos, nós devolvemos o que é da causa do Senhor. Essa oração é muito estranha, irmãos. Não sei se você já olhou para essa oração nessa perspectiva, mas a oração de Jacó é absolutamente estranha. As afirmações de Jacó são absolutamente esquisitas. E a própria estrutura da oração de Jacó é absolutamente esquisita. Talvez ela pareça muito com a gente. Tudo tem a ver com Deus. Esse é o princípio daquele que acredita na nossa teologia. Tudo tem a ver com Deus. Irmãos, não colecione comportamentos errados, como Jacó colecionou. Eu queria te voltar lá no início da história para te dizer o seguinte, a decisão é a raiz da consequência. A decisão é a raiz da consequência. Ele recebeu um apelido e passou a vida toda confirmando aquele apelido. Às vezes as pessoas falam mal de você, mas às vezes você confirma tudo aquilo que as pessoas falam. Preste atenção. Pare de querer se dar bem. Falei disso no outro sermão. Pare de querer se dar bem. Ao invés de querer se dar bem, faça o bem. E lembre, você que é mãe, sempre na família tem um que encoberta os erros do filho. É aquela que passa a mão na cabeça. O pai tenta ajudar, o pai tenta mudar e a mãe passa a mão na cabeça. Às vezes é o contrário. Às vezes a mãe é aquela que toma as rédeas da postura, da ética, do que é certo, e o pai passa a mão na cabeça ou é absolutamente omisso. É mesmo da família. Então eu queria te fazer pensar sobre isso. Será que você se comporta como a mãe de Jacó, encobertando todas as atitudes dele? Aonde isso levaria Jacó? Aonde isso vai levar seu filho? Não apoie, não apoie. Mas uns atravessam a vida com pedidos materiais na boca e outros atravessam os túneis da vida com uma oração de agradecimento e uma oração fervorosa na boca. Uns passam pela vida só pedindo coisas. Falei disso no outro sermão. Uns passam pela vida só pedindo coisas e outros passam pela vida glorificando a Deus. Essa eterna tensão entre o ter e o se tornar.
a gente tem que orar mais para a gente se tornar. Falei muito sobre isso. Que a gente não tem que ficar pedindo oração, fazendo oração por si, pedindo. Se você quer orar, se você quer pedir alguma coisa por você, não peça para ter, peça para se tornar. Para se tornar um homem que siga os preceitos de Deus. Jacó espera o tempo passar para resolver o problema com Esaú. Tem algumas pessoas que ainda têm a ilusão de acreditar que o tempo cura, que o tempo resolve. O tempo não cura, o tempo aprofunda, o tempo abre a ferida, o tempo agiganta o problema. Resolva as coisas, não fique adiando. Resolva as coisas na família, resolva as questões que você tem para resolver no trabalho, não fique adiando. O tempo não cura nada, o tempo assevera. E eu quero dizer também que a fé nem sempre serve apenas para resolver problemas. A fé, ela nos alcança para mudar o nosso coração e nos dar força para resolver os problemas. A fé, ela não vem como estalar de dedos para resolver coisas. A fé ela nos prepara para enfrentar com força as coisas. A fé, nesse momento, é algo importante no nosso coração, e a fé vem pela palavra de Deus. Existem lições, irmãos, que a gente só descobre, só compreende no meio da luta. E a gente precisa levar isso para o coração, que não são nossos grandes amigos que terminam dizendo para a gente, aqueles que nos elogiam, aqueles que nos abraçam, terminam dizendo para a gente que coisas, em que áreas a gente poderia ser melhor. Às vezes, não são esses amigos elogiadores que dizem. Às vezes, são as lutas que a gente vive, que ensinam para a gente aonde a gente precisa melhorar. Jacó precisou de cada uma das lutas que ele enfrentou. Jacó talvez tenha precisado se encontrar com Labão, tio dele, um ser absolutamente desonesto, para ele sofrer a desonestidade, enxergar no olho de uma pessoa desonesta e sentir na pele a desonestidade. Porque Labão, que é tio dele, passa a perna nele. Irmãos, eu acho que o centro da nossa reflexão, ela está aqui, ó. Não sei se vocês repararam a visão da escada. Os anjos, eis que ele viu anjos subindo e descendo. No início do sermão, quando eu fiz esse movimento, eu fiz questão de consertar que não era descendo e subindo. Na verdade, é subindo e descendo. Por quê? Se eles deveriam estar descendo e subindo. Porque eles sempre estiveram aqui. A verdade é que os anjos estão subindo e descendo, porque na verdade os anjos sempre estiveram com a gente. Sempre estiveram com a gente. Isso eu acho que é a coisa mais linda do texto. A grande visão, a beleza da visão, para mim está aí. Sabe? A certeza de que o Senhor é a nossa companhia. A certeza de que o anjo do Senhor é a nossa companhia. Essa é a beleza da visão. E eu pedi para vocês lerem João 1,51, e o texto diz: E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Entende que João 1,51 vai conversar lá com o texto de Gênesis, vai conversar lá com o texto de Jacó. A visão que Jacó tem da escada é uma visão que de alguma maneira é traduzida por Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: e vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Irmãos, para vocês entenderem o contexto desse texto aqui, é que havia uma coisa chamada silêncio messiânico, silêncio profético. O silêncio profético era quando ele não tinha, ninguém mais se levantava em profecia,
não se ouvia falar mais, então eles entendiam que o céu estava fechado, que o céu estava blindado. E Jesus Cristo se levanta depois daquela conversa com Natanael lá em João 1 e diz essa frase, para que todo mundo entenda que o céu está aberto. Porque para quem tem a companhia de Jesus Cristo, para quem Jesus Cristo mora, para quem Jesus Cristo habita no coração, o céu está aberto sobre a sua cabeça. Queria dizer isso para você, os anjos nunca te deixaram. E o céu está aberto sobre a sua cabeça. Eles estavam ali, quando esse texto é proferido, eles estavam vivendo uma pressão tremenda. Os romanos exercendo uma pressão enorme. Quando a gente pregou sobre a igreja primitiva, eu esclareci isso para você. Os romanos fazendo uma pressão enorme, uma perseguição, uma dificuldade de ver a sua religião, e eles tendo que pagar impostos porque estavam sob dominação de outro povo, eles estavam vivendo um momento terrível. E o Senhor diz, os céus estão abertos sobre a cabeça do Filho do Homem. Isso tem alguma coisa a dizer para esse nosso tempo. Talvez eles olhassem e tivessem a sensação de dizer para o Senhor, nem parece que o céu está aberto. Parece que tem um caldeirão do inferno aberto debaixo dos nossos pés, com o que a gente está vivendo, com esses romanos aqui, com essa opressão sobre o nosso povo. O Senhor vai falar de céu aberto. A gente tem a impressão de que o chão é que está fervendo debaixo dos nossos pés. Quem tem o Senhor dentro do coração, mesmo quando as coisas estão pegando fogo, a gente tem a sensação, não é dessa situação de pegar fogo, a gente tem a sensação que o céu está aberto sobre a nossa cabeça. Quando a gente tem o Senhor, quando Deus mora no nosso coração, quando Jesus Cristo mora no nosso coração, por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os contextos, por mais severo que sejam os romanos, mais difícil que seja a pandemia, mais difícil que seja esse momento que a gente está vivendo, difícil, o céu está aberto sobre a nossa cabeça. Nós caminhamos talvez para a maior recessão da nossa geração e muitas portas a gente vai saber que se fecharam. Mas eu quero dizer para você, não se apavore, o céu está aberto sobre as nossas cabeças. Por mais que a gente caminhe hoje para ser o terceiro epicentro dessa pandemia, mas essa dificuldade anunciada, talvez a gente caminhe para esse momento, mas o céu está aberto sobre a nossa cabeça, vai ter uma saída, a gente vai encontrar a saída, Deus vai nos ajudar, porque o céu está aberto sobre a nossa cabeça. O Filho do Homem está conosco, e se o Filho do Homem está conosco, se o Senhor mora no nosso coração, e se nós somos templo do Espírito Santo, o céu está aberto sobre a nossa cabeça. Por mais que tudo esteja fechado, por mais que tudo esteja difícil, eu queria dizer uma palavra de ânimo para a sua vida, o céu está aberto sobre a sua cabeça. Os anjos sempre estiveram aqui, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmãos, esse tempo é um tempo da gente não deixar de crer. É um tempo da gente afirmar as nossas grandes certezas. E a certeza que a gente tem é que os anjos sempre estiveram aqui. E o céu está aberto sobre as nossas cabeças. Palavra do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos agora passar para o que nós falamos no meio do sermão. Passar para esse tempo de exercer a nossa fidelidade e abrir mão de todos aqueles sis de Jacó. Se o Senhor me der, se o Senhor fizer, aí eu vou dar o dízimo. Não, eu dou o dízimo porque o Senhor já fez. Eu dou o dízimo porque eu estou empregado. Eu dou o dízimo porque eu tenho renda. E porque eu tenho renda, eu sustento a casa do Senhor. Entende isso? Então aqui está o número da conta. Eu queria que você marchasse com fidelidade. Não para aqui pelo meio da igreja, porque a igreja, como você sabe, está vazia. Mas tomasse essa atitude de marcha de fidelidade.
eu marcho na direção daquelas coisas que eu acredito. E eu acredito que eu tenho salário e eu tenho deveres com a casa de Deus. Vamos orar. Quero te falar que a gente continua com as programações da igreja. Você que é jovem, quero dizer que a gente está falando toda semana no YouTube, e especialmente falando no Instagram com a mocidade, eu, Ana Paula e Alex. Entre no Insta da UMP Curicica. Tem uma coisa chamada agora Café com Fé. Café com Fé é um momento onde a gente senta, na hora que a gente está tomando café da manhã, e a gente dá uma palavra para o UMP. Então, entre no Insta da UMP e veja o Café com Fé. E participe de todas as coisas da igreja. Participe de todas as programações. Entre aí, veja o Papo de Mulher, que está fantástico. Veja a palavra da sexta-feira, que é a palavra dos pastores, palavra rápida de 10 minutos para o nosso coração, palavra de incentivo. E toda manhã, comece a sua manhã orando com o pastor Marcelo Tenório. Recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Ide em paz, que o Senhor te acompanhe, porque o céu está aberto sobre as nossas cabeças. Amém. Papai do céu criou mimosos passarinhos que cantam alegres piu-piu, piu-piu, e vão fazendo seu ninho. Piu-piu, 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 piu-piu.